Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando a nossa live Papo de Costura de Vestido de Festa, onde nós vamos conversar e desmistificar esse mundo de modelagem e costura de vestidos de festa. Para quem não me conhece, meu nome é Deni Brito, eu sou costureira, modelista e especialista em vestidos de festa. E o tema da nossa live de hoje é: o que você precisa saber para atender sua cliente no sob medida com segurança. Mas de que mesmo nós vamos falar nessa live? Que segurança é essa? Do que nós vamos realmente falar? Nós vamos falar sobre biotipos, escolha de modelos, escolha de tecidos e como isso vai fazer diferença no seu atendimento. Então vamos lá. Esse é um momento, gente, muito importante para poder você passar segurança para a sua cliente na hora do atendimento, onde ela vai escolher o modelo e você vai ajudá-la a escolher esse modelo. Boa noite, Eric. Seja bem-vindo. Nós sabemos que nós, profissionais da costura sob medida, nós precisamos ter, gente, conhecimento sobre os tipos de corpos, né? O que combina, o que fica melhor, o que não fica bem para aquele tipo de corpo do teu cliente. E é importante que você saiba disso para que teu atendimento seja melhor. Só assim você vai poder ter um diferencial no seu atendimento, você vai poder desenvolver um bom produto, assim, um produto de qualidade dentro da moda e que atenda às necessidades de vários tipos de corpos, né? Várias pessoas, várias mulheres, você possa atender todas muito bem. Então é importante que você tenha um pouco desse conhecimento, tá? E para ajudar, eu trouxe alguns pontos importantes, são muitos, né? Mas eu trouxe, assim, alguns detalhes importantes para ajudar, principalmente para você que está começando a trabalhar com vestidos de festa sob medida. Na live de quinta-feira, nós falamos sobre 5 biotipos. Nós falamos sobre o quadril largo, quadril estreito, nós falamos sobre pouca cintura, seios grandes e seios pequenos. E hoje nós vamos falar desse tipo de corpo em que a mulher ela tem o ombro largo ou o ombro pequeno, né, estreito, mulheres pequenas, mulheres altas e um pouco do plus size, tá? Nós vamos falar um pouco do que combina, do que fica melhor, tá? Falando-se, gente, que nada disso é regra, tá? Mas são coisas que influenciam na decisão da cliente, que vai fazer ela se sentir mais segura, se você poder ajudar, assim, dando esses detalhes, dando esse apoio mesmo, mas com segurança, sabendo, tendo conhecimento disso, tá bom? Então nós vamos começar falando sobre ombros largos. Mulheres que têm ombros largos, tem que tomar muito cuidado para poder suavizar as formas, né? Ombro e quadril. E quais são os modelos que mais acentuam os ombros? Vestidos com decote ombro a ombro, né? Tipo ciganinha, sabe aquele vestido tipo ciganinha que tem aquele babado, que tem o jabô, ou que tem um folho. Coisas que aumentam nesse pedaço aqui, pessoas que têm ombro largo, não fica bem, tá? Ou a cava americana. Por que a cava americana não veste bem? Porque ela é daqui, né? A cava americana. O ombro, ele fica todo desenhado aqui para fora da peça, fora do corpo, aqui fora do vestido, né? Do modelo, que vai aparecer aqui o ombro. Aí o que vai acontecer? Vai aumentar ainda mais o ombro. E aí é importante que essa pessoa que tem o ombro largo esconda um pouco isso para poder suavizar junto com o quadril, tá? E aí uma pergunta, gente, quem tem ombro largo, pode usar tomara que caia? Gente, pode, tá? Pode. Desde que essa pessoa, ela não tenha o seio muito pequeno,
tá? Porque o que acontece? Quando a pessoa tem ombro largo e seio muito pequeno, fica alguma coisa que não combina. E aí você vai colocar um tomara que caia e vai chamar atenção para cá que tá pequeno e o ombro que está largo. Então vai aumentar ainda mais, tá? Mas se tiver o seio assim, maior, médio, fica bom, mas assim, é importante que esse tomara que caia, ele seja estruturado, tá? Nada de tomara que caia assim, com elástico, só com uma palhinha aqui em cima, não. É estruturado, recortado, tá? Com entretelado, tudo bem direitinho. Aí ele fica super bonito, veste super bem, tá bom? A outra opção de modelo são os modelos com manga curta ou manga comprida, tá? Para quem tem ombro largo, mas que você coloque nessa parte daqui uma renda que seja bem vazada, sabe? Uma renda que seja bem... a transparência seja maior do que o desenho. Então, assim, quase não aparece, os desenhos ficam bem espaçados. Então, isso funciona muito legal. Nada de encher aqui assim também de renda, tá? É bem espaçada mesmo, ela fica bonita. Ou aqueles detalhes que a gente coloca daqui até aqui na transparência, e aí você pode aplicar alguma coisa aqui, sabe? Aí ele fica bonito também e dá essa suavizada em quem tem ombro largo, tá? E as mangas é tranquilo, né? Porque depois que você coloca pra cá, você pode colocar daqui pra lá, renda, tá? Porque aí vai dar essa suavizada legal. As rendas, bordados e pedrarias para essa pessoa que tem ombro largo, gente, só na parte da saia, tá? A não ser que essa pessoa que tenha o ombro largo, ela tenha o quadril combinando com esse ombro, tá? Ele combina, ele não é estreitinho. E aí de repente, e cintura fina, aí de repente um cinto com pedrarias, alguma coisa cai bem, tá? Mas assim, fora isso, detalhes, renda, bordado, alguma coisa, melhor na saia. Deixa pra cá, lisinho, sem muito detalhe, sem muita mistura de cor aqui pra cima, tá? Principalmente nessa parte aqui do ombro. Aqui pro corpo, indo pra saia, aí já começa a suavizar e aí vai ficar legal. Dá uma combinada legal e suaviza as proporções, tá? As saias amplas, godê, evasê, elas dão esse equilíbrio também às proporções. Porque se enlarguece lá embaixo, então dá uma combinada assim com a parte daqui de cima, que é o do ombro largo. Então assim, as saias, elas podem ser o godê, ela pode ser o evasê largo, tá? Aquele amplo, mais amplo. E ele fica super bem, porque ele dá essa valorizada, dá essa harmonizada, tá? Saias justas assim não é bom, não é legal, porque vai afunilar, vai ficar aquela coisa assim de muito largo em cima e muito estreito para baixo, tá certo? Então aqui, as saias podem ser godê ou evasê, tá? Bem amplas mesmo, fica muito bom. Quem tem ombros estreitos, as mulheres com ombros estreitos, elas podem usar o quê? Elas podem usar e abusar da cava americana, gente. Aquela cava que eu falei agora há pouco, que não pode para o ombro largo, então, para o ombro estreito fica maravilhoso, porque ela vai colocar a amostra aqui, vai ficar nu essa parte e vai parecer maior. E aí vai combinar com a parte do resto do corpo, que geralmente a pessoa que ela tem essa parte aqui do corpo muito estreita, e principalmente quando ela tem um quadril largo, é muito difícil de a gente não deixar. A gente tem que pensar em alguma coisa para poder dar essa suavizada, porque fica aquela coisa muito pequena para cima e muito larga para baixo, né? Então, a cava americana, o estilo nadador, sabe? Aquela blusa que vem bem aqui e nas costas ela vai bem aqui assim também, fica perfeito para quem tem ombros estreitos, tá? Para quem é pequeno nisso aqui, tá? Renda, bordados, eles ficam muito bem, né? Porque disfarça o ombro daquela coisa que tá maior. Então você pode colocar aqui, bordar, você pode colocar os detalhes que tiver naquela roupa, deixa para colocar nessa parte aqui, tá? Importante, gente,
Você vai usar uma renda, você vai usar um tule bordado, é muito importante que você não misture, né, detalhes. Tem que dar aquele toque de que vai aumentar, mas aumenta de um jeito proporcional ao corpo, proporcional ao que você está fazendo, né? Nada de exagerar demais também, tá? Mas coloca bem renda, ou então faz essa parte de cima de renda, que é a parte do ombro, que fica bem bonito e dá essa suavizada que a gente está procurando, tá? Que a gente está falando aqui é só essa questão de harmonizar, né? O biotipo, quando a gente começa a trabalhar e saber um pouquinho do corpo dos nossos clientes, para poder a gente ajudar melhor, é justamente para isso. Para quê? Para suavizar as formas, para poder o tecido cair bem, para poder a roupa vestir melhor, para poder a cliente ficar mais satisfeitas. E muitas vezes, gente, a cliente ela chega no ateliê e nem ela sabe ao certo, ainda não decidiu o modelo dela. Ela acha que quer esse modelo aqui, mas ela não tem certeza porque ela é insegura, ela está insegura naquele modelo. Então é importante saber um pouco a respeito desse assunto para que você passe essa segurança para a tua cliente, tá? Tem que estudar um pouco sobre esse assunto e ter esse conhecimento sobre o biotipo, tá certo? Então vamos falar sobre mulheres pequenas. Mulheres pequenas, gente. Tipo eu. As mulheres pequenas, elas ficam muito bem com vestidos de cintura alta. Cintura alta que eu falo, não é a cintura alta, aquele que fica lá embaixo do seio, não. É aquela cintura que normalmente fica, digamos no meu caso, a minha cintura é um pouquinho mais acima do que se eu fosse tirar uma medida como padrão, como dizem, 2 dedos acima do umbigo. Eu uso um pouquinho mais em cima. Por quê? Porque é a altura do meu corpo. Se eu usar mais baixo que isso, a parte da saia vai parecer mais curta, a parte das pernas vai parecer mais curta. Então vai me diminuir, né? Vai parecer que eu sou menor do que eu já sou. Então é importante que essa cintura ela esteja bem arrumada. Da cintura um pouquinho para cima, nunca para baixo. Nunca aquela cintura baixa que vai deixar o corpo alongado e as pernas curtas, entendeu? Então é sempre o contrário. O corpo tem que ser um pouquinho mais curto para poder as pernas parecerem mais alongadas, as saias vão ficar mais compridas e com certeza vai aumentar, vai parecer, ter aquela impressão de que a pessoa é mais alta, tá bom? O ideal é o quê? Tecidos, cores, uma única cor, tá? Numa roupa, porque também ajuda a dar essa alongada. Cor única, cor lisa e uma cor só, um vestido de uma cor só, tá? Sem faixas, sem cinto, no máximo, gente, se precisar colocar uma faixa de, no máximo, 4 centímetros, 3,5 centímetros, só mesmo para dar aquele acabamento na cintura, que eu acho legal quando tem a costura, a gente colocar esse cintinho aí, essa faixinha para poder fazer o acabamento, né? Para poder sumir aquela costura ali, mas nada mais largo que isso, tá? Modelos como sereia, tá? Ou vestido com saia retas também, as fendas, os decotes em V, todos esses detalhes eles aumentam a silhueta. Agora é importante você verificar o seguinte: uma pessoa baixinha com quadril muito largo, aí já entra outro detalhe, tá? Nós estamos falando aqui de alguns detalhes, de algumas coisas, mas pode ser que você de vez em quando apareça no teu ateliê, e vai aparecer, gente, uma pessoa que tenha ao mesmo tempo o busto grande, o quadril grande, cintura muito fina, tá? Então, assim, nada é 100%. Então, aí vai entrar uma modelagem, né? Vai entrar todos esses detalhes que você sabe a respeito disso, que a gente está falando aqui, que você já ouviu em algum outro lugar. Você vai levando em consideração na hora que você está montando essa peça, tá? Ah, muito seio, aí faz isso. Muito quadril, faz isso. E aí também tem a questão do gosto da cliente, né, que é importante, e conforto, gente. Conforto é muito importante, tá?
O que essa pessoa deve evitar? A pessoa pequena, né? A mulher muito pequena, ela deve evitar ombros à mostra. Tomara que caia, sabe? Comprimento midi. Ou bem curtinho, a micro, né? A micro saia também não é bom, tá? Ou acima do joelho, ou longo. E por que não é legal, gente, o tomara que caia ou mostrando isso aqui? Quando a gente olha uma pessoa, quando a gente visualiza alguém que está vindo, assim, se ela tiver com tomara que caia, ele começa aqui e se ele for curto, ele termina ali onde terminou o vestido. Então, a gente tem a impressão de que aquela pessoa é muito mais pequena, muito mais curta. Aquela roupa, ela te encurta, né? Porque teu corpo parece menor. Então, esse tipo de modelo, ele não é legal por isso, porque ele vai deixar você mais curtinha, tá? Então, você já sabe para poder ajudar a tua cliente. Os midis também não, tá? Porque não fica legal, não valoriza, achata a pessoa que já é pequena. O ideal é o longo, o ideal são fendas, sabe? As fendas ficam bonitas, decote V. Um vestido longo, por exemplo, com uma fenda, fica super bonito e dá aquela alongada no corpo, tá? Só um minutinho, gente, que aqui eu quero mostrar pra vocês aqui importante aqui, olha. Quero mostrar pra vocês aqui uma renda, tá? Sempre que você for fazer qualquer uma peça que você queira fazer para dar a impressão de alongado, seja num tamanho grande, seja assim, para os plus size, seja para uma pessoa que tem... eu quero colocar um detalhe no ombro e a pessoa tem um ombro largo. Sempre coloca detalhes assim, nunca rendas que tenha flores, que essas flores sejam grandes, que sejam uns detalhes muito exagerados, sabe? Coloca tipo de renda assim, tipo de tule assim, sabe? Que fica bonito, dá o detalhe bacana na roupa de festa, no vestido de festa. E ele dá um diferencial porque ele parece alongado. Sempre assim, gente, olha. Coloca na diagonal que ele super valoriza, tá? Ele, olha aí, dá uma altura, parecia até mais alta agora. Ele dá uma altura, ele dá um alongamento na pessoa, sabe? Ele fica muito bonito, tá? Detalhes assim, ó. Nada de muita flor, de muito colorido, muito detalhe nessas partes principais, que são seios grandes, ombros largos, quadril largo. Sempre atentar para esses detalhes, tá? Para não exagerar nessas partes aí do vestido, tá? Então, vamos falar agora das mulheres altas. As mulheres altas, gente, elas vestem quase tudo, né? Elas podem usar tomara que caia, pode usar vestido de um ombro só, o decote ombro a ombro. Alcinhas ficam maravilhosas, né, em pessoas altas, porque já são alongadas, então não tem problema que a roupa cabe aqui, porque ela já é alta. Então a roupa pode acabar aqui, que não vai influenciar naquela questão de visualização, né, de olhar e achar que a pessoa tá mais curta. Não vai ter isso com a pessoa alta. Então essas elas podem usar, elas podem abusar do comprimento midi também, porque geralmente as pessoas altas têm as pernas alongadas, né? Os longos, os curtos, os modelos evasês, os modelos godês, tá? As saias amplas também são lindas, né? Em pessoas que são altas. E podem também misturar cores e bordados, sabia? Tem gente que mistura 2 tons de renda, pode, fica muito bonito, tá? Agora é importante atentar para um detalhe. Essa pessoa alta, tá? Ela alta pode tudo isso aqui, mas de repente essa pessoa alta tem aquela questão de muito ombro, ou de muito quadril,
também entra nessa condição que eu falei agora há pouco, de tomar cuidado para não colocar detalhes muito grandes nessas partes, tá? Mesmo ela sendo alta. Vai ficar mais fácil de disfarçar, vai ficar mais fácil de amenizar isso? Vai, porque ela é alta. Mas, ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado para não exagerar nesses detalhes, tá? Vamos falar agora, gente, dos modelos de tamanhos, de detalhes do plus size. Primeira coisa no plus size, que é uma coisa bem delicada de trabalhar, porque assim, as pessoas que usam plus size, elas já chegam no ateliê, elas já chegam assim, acho que não vai ficar bom em mim, eu não sei o que escolher porque não vai ficar legal. Eu não gosto de usar, alguém disse que não fica bom em mim esse tipo de roupa, esse tipo de vestido. E ela já chega assim, muito na dúvida, ela já chega assim, sem saber o que fazer. E aí é importante que você seja muito claro, que você converse assim, sobre o que realmente fica bom e o que não fica no corpo dela. Existem pessoas que usam plus size e são altas. Existe o plus size, a mulher plus size, que ela é toda gordinha. Existe a plus size que ela tem um tamanho grande, mas ela não tem barriga. Então, para cada detalhe, para cada tipo de corpo, você vai precisar saber que modelo vai ficar mais adequado para ela, tá bom? E é importante, gente, uma coisa, é delicado, em alguns casos é muito delicado falar isso para um cliente, mas assim, acreditem, elas chegam precisando da nossa ajuda, elas chegam querendo apoio, sabe? Querendo uma roupa bonita igual qualquer uma outra pessoa quer. Querendo uma roupa pegada no corpo, na cintura. Ela quer se sentir bonita na festa, igualmente a qualquer outra mulher, tá? Então, uma dica muito importante. Primeira coisa, para começar, você vai começar com a tua cliente, você fechou o contrato com ela naquele vestido e primeira coisa que você vai fazer, primeira coisa que ela precisa fazer é usar um bom modelador. Tá? E que esteja com esse modelador no dia que for fazer, assim, a tirar as medidas, tá? Desde o começo, desde a primeira vez que ela chega no seu ateliê, para começar o vestido, ela esteja com esse modelador, para poder você tirar as medidas com o modelador que ela vai usar naquela festa, tá? É importante isso. Um modelador, tá? Então é importante sim. Não usa um modelador. Tudo bem, tem pessoas que não usam mesmo. Vai usar um sutiã com alça larga, que aqui do lado seja largo, tá? E que fique todo arrumado o seio dentro do sutiã, para que você possa começar a fazer as tuas medidas, que você possa começar a fazer a tua modelagem, assim, com segurança, sabendo que aquilo vai dar certo. Então é importante que você faça isso, tá? Para tirar medidas, você precisa fazer isso, falar com a tua cliente, porque se você tira as medidas de um jeito, aí ela vem fazer a prova, ela está com outro sutiã. Aí, quando ela vem fazer a última prova, ela está com um modelador. E no dia da festa ela veste outro. Não dá certo, gente. Vai ficar sobrando, vai ficar tecido sobrando, não vai ficar legal, não vai vestir bem a roupa. E aí o que o cliente vai dizer? Que a tua modelagem não estava legal, que a tua modelagem não estava boa, que você não se esforçou para fazer direito, né? Mas nem sempre é isso. E às vezes a gente fica em dúvida na hora de falar para o cliente isso. Então tem que ter, tá? Muito carinho, com muito jeito, mas tem que ter, porque vai fazer diferença lá no resultado, tá bom? Então vamos continuar aqui. Modelos de vestido como recorte império, aquele vestido que desce soltinho, sabe? A partir aqui abaixo do seio, já desce um pouco, mas ele desce um pouquinho acinturado, mas um pouco solto, bem largo lá para baixo. Ele veste super bem em pessoas que usam plus size, tá? Eles são ótimos. A saia evasê, nada também muito ampla, tá, gente? A saia evasê, mas aquela saia evasê sem pregas, tá? Sem cortes assim exagerados,
Pode usar aquele evasê que tem um corte A, que fica super bonito, veste super bem. Se você fizer um corte daqueles que sai da cintura e ele tem o caimento a partir do quadril e ele vai com caimento até embaixo, sem exagerar lá embaixo, e tivesse bom caimento, tá perfeito, tá? Para uma pessoa que usa plus size, tá bom? Gente, em alguns casos também para tamanhos grandes, é possível usar a saia godê. Eu tenho cliente que, eu quero uma saia godê, eu quero essa saia grande, essa saia bem rodada. E aí o que eu fiz? Eu coloquei, fiz um teste com ela, com um tecido mais pesado. Eu usei o crepe Pasquale para quê? Para ele pesar, para ele ficar pesado. E deu super certo. Sempre a gente acha que assim, eu vou usar um tecido leve, porque aí ele não vai dar volume, né? E vai ficar bacana. Mas não é, marcou muito na cintura, aqui na parte do quadril, né? Descendo da cintura para baixo, ficou marcando. E os crepes, que nem o Pasquale, que nem o Prada, cortado no godê, ele fica pesado. E ele não marca, então ficou assim maravilhoso, gente. Ficou muito bom a roupa dela, sabe? E ela usa um tamanho bem grande mesmo. Eu vou colocar nos stories para vocês verem o modelo dela. E ficou super bonito. Então assim, é sempre que você vai dizer assim, tem que usar evasê, tem que usar isso aqui, tem que usar isso aqui. Não, isso aqui, esses detalhes é para ajudar você a ter um controle dessa situação, de poder ajudar, né, de poder dar uma opinião com segurança. Nem sempre a pessoa quer a nossa opinião, mas você dá a sua opinião de quê? De profissional. Por isso que é importante que você saiba um pouco sobre esse assunto. Nem sempre o cliente quer, mas você já falou que pode ser que não fique bom. Então, é importante isso, tá? Vamos continuar aqui. O que é bom evitar? O que você não vai indicar para a tua cliente que usa plus size? Você não vai indicar modelos e tecidos que marquem muito, que fique marcando o corpo, né? Modelos muito colados, que fique acentuando assim o corpo, não fica bem. O ideal é que seja sempre um modelo que procure disfarçar e, né, para poder sumir um pouquinho mais o que a tua cliente quer disfarçar. Então, modelo justo, tecido muito leve, tecido que marca muito, não é legal, tá? E outra coisa, gente, importante é forrar, sempre estar forradinho o tecido. Por quê? Porque ele dá mais ele fica um pouco mais ajustado, ele fica menos marcado e ele veste super bem, tá? Sempre, mesmo que o tecido seja um pouquinho pesado, mesmo assim eu coloco o forro, porque aí ajuda a dar essa disfarçada que precisa dar, tá bom? Aí a pergunta, né? Será que pode acinturar o vestido de uma pessoa que usa plus size, de uma mulher que usa plus size? Deixar bem coladinho na cintura? Pode, né? Pode sim, gente. Desde que você faça um corpo, escolha um modelo que dê para você fazer um corpo estruturado, que você coloque a entretela, que você coloque a barbatana, tá? E se você for usar um cinto, uma faixa, não mais, gente, que 3 centímetros, 4 centímetros no máximo, tá? Se essa pessoa, mesmo usando plus size, ela é alta, aí dá para deixar uma faixa até 10 centímetros, não mais que isso, tá bom? Até 10 centímetros no máximo, se ela for bem alta. Mas se não for, a faixa tem que ser bem pequena, bem mesmo estreitinha, só mesmo para fazer o acabamento da cintura, tá certo? Vestidos com manga, o colo aqui transparente, rendas aplicadas aqui, olha, ajudam a disfarçar essa parte aqui,
braço grossinho, né? Braço gordinho. Coloca tule aqui e aplica rendas nos braços, mas de uma forma que não fique nem muito misturado, nem muito junto e nem muito espaçoso, tá? Tem que ter assim verifica onde que ela quer esconder, o que ela quer disfarçar, o que ela precisa, o que ela se sente bem disfarçando, o que ela não gosta de mostrar. E aí você vai fazendo todo esse trabalho de aplicação, de um bordado, de buscar uma forma de agradar a tua cliente, deixar ela bem, deixar confortável e deixar uma peça linda, tá bom? Vestidos de uma cor só também é legal, tá? Nada de estampas grandes, estampas miúdas. Se for fazer uma estampa, digamos, com seda, um vestido de festa, tem que ser estampas miúdas, tá? A grande não fica bem, tá, gente? O decote V também favorece, porque ele alonga. Então, quando alonga, aí a pessoa tem essa impressão de que está com a silhueta mais fina, né? Mais alongada, tá bom? O importante, gente, mesmo, de tudo isso, o importante é assim, você buscar detalhes, você buscar colocar ali nessa peça todos os gostos da tua cliente, junto com o teu conhecimento, e transformar esse vestido em uma peça de qualidade, que tua cliente saia feliz, que ela saia, sabe, satisfeita, porque ela vai voltar, porque você deu atenção, porque ela pode confiar no teu trabalho. Isso é muito importante para os profissionais de costura sob medida, tá? Você precisa ter um pouco desse conhecimento para poder passar isso para o teu cliente, tá certo? Toda mulher, gente, por mais que ela seja perfeita, tem um corpo super bonito, sabe, em relação a medidas, seja alta, seja magra, tudo combina as medidas dela, mesmo assim, sempre tem alguma coisa que ela quer disfarçar. Sempre tem. Todas nós temos alguns pontos que a gente não quer mostrar, outros que a gente quer, né, mostrar, e isso que é importante nesse momento seu com a cliente, para você chegar a um denominador comum junto com ela, sabe? Para poder decidir esse modelo. Vai ser assim o tempo todo, assim, isso tudo que eu falei e muito mais. A gente podia passar a noite falando aqui sobre alguns detalhes, assim, sobre detalhes que fazem diferença na escolha do modelo. Mas isso são regras? Gente, não são regras, tá? São detalhes que vão fazendo a diferença na hora que a gente escolhe um modelo. Quem já não entrou numa loja, por exemplo, alguma de vocês, e você olha numa loja e vê um vestido super lindo, qualquer peça, super bonito ali na loja, tá lá no manequim, e aí você vai lá experimentar, e aí o teu tamanho nem é tão maior que o manequim, e aí você experimenta e, nossa, não tem nada a ver com como tava lá. E às vezes você acha assim, é porque tá em mim, né? Porque lá no manequim, porque a manequim é linda, né? Toda perfeita. Nem sempre, gente. Às vezes é o biotipo. A roupa, ela fica bem conforme o biotipo da pessoa. Ela pode tá lindíssima, ficar lindíssima na Isabel, né? Mas não ficar bonita em mim. Então, é isso. Então, assim, a mesma peça e às vezes quase os mesmos números que a gente veste, eles não ficam bem. Então, cada pessoa tem um diferencial, tem essa questão do biotipo de cada um, gosto de cada um, tá certo? Então, é bom ficar atento com esses detalhes, tá certo, gente? Então, vamos lá. E sem esquecer, gente, que é muito importante o conforto, né? Assim, você não pode chegar para tua cliente e dizer assim, ó, isso aqui não fica bem, isso aqui não fica bem, isso aqui vai ficar melhor e a gente vai fazer igual a esse modelo aqui. Não pode, gente, não pode. O gosto da cliente e principalmente o conforto. Principalmente o conforto, né?
O cliente ele busca isso, o conforto. Se vestir bem, que combine tudo, que você consiga deixar parecer mais alta, mais magra, né? Parecer que tem mais seio, menos seio, mas sempre com conforto, tá? Então vamos recapitular só alguns pontos importantes e mais algumas coisas que eu anotei aqui para vocês, tá? Muitos babados nos quadris, tá? Tendem a aumentar. Babados, folhos, né? Vai aumentar o quadril, tá? Vestidos justos ou curtos demais, decotes exagerados, eles tendem a dar uma impressão assim de vulgar. Ele é curto, ele é pegado, ele tem fenda e aí não é legal, né? Então, fica com aquela aparência vulgar a peça. Isso não, tá? Cava americana, nadador, ombro a ombro, tendem a aumentar o ombro, tá? Cava americana, o nadador e o ombro a ombro. Ele aumenta essa parte aqui do ombro. Então, ombro largo não pode usar esse tipo de modelo. Drapeados no busto tendem a deixá-los maior. Por quê? Porque junta vários tecidos aqui. Tem um pouco de tecido aqui, franzidinho, aumentou o tecido, aumenta o busto. Então, vai parecer maior. Não significa que uma pessoa que tenha o seio grande, você não possa fazer um drapeado, tá? Drapeado para seio grande. Você não vai drapear a partir do ombro. Você vai deixar ele lisinho aqui e você vai fazer o drapeado aqui embaixo. Parece estranho, né? Porque aqui é onde está o seio, mas é isso mesmo. Aqui você não pode deixar tecido, tá? Então ele sai lisinho daqui e ele vai dar o drapeado aqui embaixo. Num decote V, fica perfeito. E sem deixar muito tecido, tá bom? Então, isso que eu falo pra vocês. Não pode usar drapeado, aí não pode, pronto. Não, não é assim, olha. O plus size, o peito grande, a pessoa que tem o seio grande, pode usar. Tudo muito bem dosado, sabe? Tudo muito bem dosado. A pessoa que tem um quadril grande, eu não posso usar godê. Pode, contanto que você use um tecido adequado. Tudo você vai adequando para poder você chegar nesse resultado, tá? Porque também não pode ser tudo assim, tudo muito ao pé da letra, porque o cliente, ele tem uma vontade para aquele dia, ele tem um sonho para aquele momento. Então, ele já veio, às vezes, com um pensamento para aquela peça e tal, e aí você chega lá, não pode. Então, tem que ser com muito jeito, tudo muito bem dosado, tá? Sem nunca esquecer a vontade do cliente. Então, vamos lá. Cores diferentes no corpo, tá? Corpo e saia. Corpo de uma cor, saia de outra. Tem a tendência de quê? De achatar uma pessoa. Por isso que é muito direcionado para pessoas altas, esse tipo de roupas que usa em 2 tons. Fica muito bonito também, sabe o quê? 2 tons na diagonal. Né? Você corta na diagonal o tecido, um vestido, e aí ele fica até bom para pessoas pequenas, porque dá a impressão de aumentar a silhueta, de aumentar a pessoa ficar mais alongada. E aí pode, tá? Mas tipo assim, cortou na cintura, corpo de uma cor, saia de outra, só pessoas altas, porque dá uma achatada, esse visual de 2 cores cortado no meio, tá? Brilhos na região da barriga tendem a dar volume nessa região. Brilhos tanto com renda, se você aplicou renda para descer da cintura, né, sentido saia, ou às vezes até um tecido que tenha muito brilho, ele pode chamar atenção para a barriga. E aí mostrar a saliência da barriga, né, ficar marcando, e não é legal. O ideal é que você use tecidos foscos, né, tecidos de festa, mas fosco, sem deixar muito brilho na parte da barriga, tá? Um tecido muito bom, gente, que eu gosto de usar é o Prada. É um tecido bom, ele é um tecido que não é caro, é um tecido bem mesmo, bem legal de usar. E ele não é assim, não é um tecido brilhoso, ele é um tecido acetinado, né? Ele é um tecido bom, de qualidade, e ele verte super bem,
tá? É uma ótima dica mesmo usar o Prada, tá? O cetim Prada. Estampas grandes ou vivas tendem a aumentar as proporções. Cores neutras e escuras tendem a diminuir, né? Rendas, bordados, pedrarias valorizam muito um vestido. Isso aí é certo, isso aí com certeza. Mas eles precisam ser colocados de forma que o quê? Que para favorecer o corpo da tua cliente, né? Não para aparecer o que ela não quer que apareça. Então tem que favorecer. Aí eu vou colocar um detalhe aqui no decote V, em uma pessoa que precisa parecer com seio menor. Aí fica bem, fica ótimo. Você colocar aqui, tá? Indo pro ombro aqui. Então assim, eles têm que ser bem pensados onde você vai colocar esse detalhe, esse bordado, essa aplicação, esse brilho, tá? Porque roupa de festa, gente, tem que ter, né? Tem que ter algum detalhe, tem que ter alguma coisa diferente para poder dar toda uma vida de um vestido de festa. Mas precisa ser realmente muito bem dosado para poder não acabar com aquele momento da cliente que quer aquele vestido maravilhoso e depois ela ficar decepcionada e não gostar, e não se sentir bem, não se sentir feliz, né? E não se sentir bonita nessa peça. Tá certo? Uma dica bem legal, gente, sobre rendas e bordados é quando você coloca uma renda, um bordado, pedrarias na mesma tonalidade do vestido. O que acontece? Por exemplo, se uma pessoa que usa plus size, ou uma pessoa que tem quadril grande e quer usar alguma coisa assim, parecida, fica muito bom, funciona muito bem. Você pega o mesmo tom de pedra, não mistura cor de pedras, sabe? O mesmo tom de pedra do tecido e você faz o bordado, então faz a aplicação bem certinho, como se ele fizesse parte do tecido. Gente, fica muito bom, fica elegante, fica muito chique, fica bonito, sabe? E dá aquela coisa assim, sabe? De elegância mesmo, sabe? Uma coisa fina, porque ali tá tudo combinando. Pedras, a cor do tecido, mesmo que você use mais de um tipo de pedraria, mas vai ficar super bonito, sempre no mesmo tom. Fica muito lindo, gente, tá? E dá uma fineza na peça, fica muito bom. Então é isso, gente. O mais importante é você saber que, como eu já falei, que isso não é exatamente regra, tudo isso, nem nada disso é regra, sabe? Muitas coisas aí eu fui fazendo, eu fui aprendendo, e a gente também estuda, né, para isso. Mas aos poucos a gente sabe que a gente pode quebrar algumas regras por um cliente. Pode, desde que você tenha o conhecimento para fazer isso. Eu consigo fazer uma modelagem, digamos, plus size, com corpo estruturado, como se fosse um corpete e renda por cima para um tamanho plus size. Aí ela chega com você e pergunta: e se você consegue, né? Isso aí não tá lá. Se a gente for ler aqui, não, isso aí não pode, né? Com plus size. Mas é possível fazer. Se você tiver conhecimento, qualidade no seu trabalho, para uma boa modelagem, você consegue fazer e fazer à vontade da tua cliente, tá? Então, nada disso aqui, tudo isso que eu falei, é um aprendizado para você atender melhor o seu cliente. Eu costumo colocar isso, eu uso isso todo dia, eu uso essas informações em tudo que eu faço, até em tecidos que eu compro, tudo eu vou procurando saber, procurando fazer, assim, seguindo essa linha, porque eu sei que o resultado é bom. Mas a gente sabe também que chega uma hora que uma cliente, ela quer uma coisa diferente. E digamos, uma pessoa baixinha, ela quer um vestido mais curto. E aí, ela quer curto. Sabe o que você faz? Baixinhas com vestido curto, o ideal é que cubra o corpo todo, aqui
aqui do ombro, não aqui, tá? Aqui, saia daqui do ombro, um decote V, e aí põe a saia mais curta, ou então faz um corte mulher na saia, porque vai ficar curto na frente, mais comprido atrás, e vai dar aquela alongada, não vai dar aquela impressão de que a pessoa é baixinha. Então, aos poucos, sabe, você vai colocando todo esse aprendizado para fazer o gosto da tua cliente e, ao mesmo tempo, seguir essa linha aí que você vai conseguir deixar a pessoa mais bonita, né? Você vai conseguir deixar as proporções do corpo mais alinhados, vestido vai ficar mais bonito, o resultado com certeza vai ser melhor. Tá bom, gente? Alguém tem alguma pergunta? Então era isso que eu queria falar com vocês hoje, tá? Era só para completar esses tipos de corpos. Na verdade tem mais, né? Tem algumas variações. As pessoas dizem que existem 5 tipos de corpos, de biotipo, né? Mas existem sim, bem mais. Existem pessoas que têm duas medidas diferentes. Tem pessoas que é toda retinha, mas tem muito busto. Então, assim, aos poucos você vai começar a fazer com esse conhecimento, você vai começar a treinar, você vai começar a arrumar a sua modelagem, você vai conseguir se sair bem da tua modelagem. Por quê? Por que eu tô falando modelagem? Se o modelo ele está direcionado para o corpo da tua cliente, se ele combina com o corpo da tua cliente, se ele está adequado para aquele biotipo, com certeza você vai conseguir modelar melhor essa roupa, modelar com segurança, você vai conseguir definir melhor o que fica bom, o que não fica, tá? E aí, claro que o resultado vai também ser melhor. Tá? Então, é todo um processo, gente, de você atender, de você escolher modelo, escolher tecido e biotipo, tá? Essa é a junção para você poder conseguir um bom resultado no teu trabalho. Escolher modelo, tecido adequado ao modelo e esses dois adequados ao tipo de corpo, tá bom? Então, eu queria agradecer vocês pela companhia. Muito obrigada, tá? Pessoal do YouTube, segue aqui o pessoal aqui no perfil no Instagram, Vestido de Festa Zero Prova. Pessoal aqui do Instagram, segue o canal, tem muito vídeo bacana lá, é Deni Brito Atelier, tá? Tem muito vídeo bacana, com conteúdo bom, sobre vestidos de festa, pra gente poder aprender um pouquinho mais sobre isso e compartilhar com vocês, a gente vai aprendendo junto um pouquinho sempre mais, tá? Então, muito obrigada pela companhia. Até na quinta-feira. Quinta-feira tem live novamente. Fiquem com Deus, um grande beijo e até na quinta.